Você serve a Deus ou ao dinheiro? Descubra a resposta na liturgia desse 25º domingo do tempo comum, dia 21 de setembro de 2025. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante da soberba e da injustiça, Deus se põe ao lado do pobre e injustiçado. Sua palavra nos revela seu projeto de salvação para todas as pessoas chamadas à constante fidelidade. Acompanhe junto conosco agora, aqui em nosso canal Viver Evangelizando, as leituras para essa liturgia desse 25º domingo do tempo comum. Primeira leitura, Amós 8, 4, 7. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes, e causais a prostração dos pobres da terra, vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, diminuindo a medida, aumentando o peso das moedas e falseando com balanças enganosas, dominando os pobres com dinheiro e os humildes por um par de sandálias, para os vendermos até a pó de trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó, jamais esquecerei o que eles fizeram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 112, 113. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Louvai o Senhor que eleva os pobres. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se a nosso Deus, ao Senhor que no alto céu tem seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Louvai o Senhor que eleva os pobres. Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres do seu povo. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segunda leitura. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Antes de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido, e para este testemunho fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Acompanhemos agora o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar esbanjando seus bens. Então chamou o administrador e lhe disse: que é isso que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha.
Ah, já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos devedores do patrão e disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis ao uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará ao outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma breve reflexão, uma breve homilia para esse momento dessa liturgia, desse 25º domingo do tempo comum. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje nos provoca, nos motiva profundamente a uma reflexão muito importante para a nossa vida. Ela nos chama a refletir sobre aquilo que ocupa o trono do nosso coração. A primeira leitura, como vimos, do profeta Amós, ela denuncia algo muito atual: a exploração dos pobres, a sede de lucro a qualquer custo, a mentira e a manipulação que corroem a sociedade. O Senhor, por meio do profeta, nos alerta de que não há injustiça que escape a seus olhos. O povo pensava que podia enganar, que podia diminuir a medida, trapacear na balança, usar os pobres como mercadoria. Mas Deus jura: jamais esquecerei o que eles fizeram. Aqui já percebemos que diante da vida que nós temos, Deus não se pode ser medido pela riqueza acumulada, mas sim pela justiça praticada. O Senhor é aquele que ergue o pobre da poeira e o coloca entre os príncipes. O salmo desse dia, de hoje, responde a essa denúncia, lembrando quem é o verdadeiro Senhor da nossa vida. Ele é aquele que se inclina do céu para olhar para a terra. Ele é o Deus que não se esquece do pobre, mas o levanta do lixo para fazê-lo sentar-se à mesa com os nobres. Esse salmo nos ensina a rezar olhando para os mais simples e pequenos. O louvor ao Senhor só é verdadeiro quando se faz ecoar a sua bondade sobre os esquecidos, sobre os que não contam, sobre aqueles que a sociedade despreza. E isso acontece até os dias atuais. A segunda leitura da carta a São Timóteo amplia ainda mais essa reflexão. São Paulo recomenda que se façam orações por todos, inclusive pelos governantes e autoridades. E isso é muito forte. Muitas vezes é fácil criticar, murmurar, mas São Paulo nos chama à oração sincera, porque Deus quer que todos os homens se salvem, e há um só mediador, que é Jesus Cristo. Ele se entregou por todos nós, não apenas pelos bons, não apenas pelos que já caminham na fé, mas por todos. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que a oração do cristão deve ser universal, deve carregar no coração o desejo de que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E então, chegamos ao Evangelho.
que talvez nos surpreenda. Jesus fala de um administrador desonesto, que mesmo agindo errado, ele é elogiado pela sua esperteza. O que Jesus nos mostra aqui não é a desonestidade como modelo, precisamos entender claramente isso, mas sim a capacidade de agir com decisão. Muitas vezes, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz, e nós sabemos disso. Nós cristãos somos chamados a viver a fidelidade não apenas nas grandes coisas, mas principalmente nas pequenas. O Senhor nos alerta: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Quantas vezes nós queremos grandes missões, mas não cuidamos daquilo que já nos foi confiado hoje, que é a nossa família, a nossa palavra, a nossa honestidade, o nosso modelo de viver a nossa fé em constante oração, o uso correto do dinheiro, a vida de oração que nos sustenta. Jesus conclui com uma afirmação que corta como espada: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aqui está o centro da mensagem dessa liturgia de hoje. O dinheiro não é neutro, ele disputa o nosso coração, e sabemos bem disso. Ele pode se tornar o Senhor em nossa vida. E quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus, já não há mais espaço para o amor verdadeiro. Já não há mais espaço para a generosidade, para uma vida sincera e digna. Por isso, o Senhor nos pede: usemos os bens deste mundo não para nos escravizar e nem para escravizar os outros, mas sim para gerar vida, amizade, partilha e ainda mais dignidade. E eu pergunto a você, que me acompanha aqui agora em nosso canal Viver Evangelizando: quem é o Senhor do seu coração? Deus ou o dinheiro? Deus ou os bens que você conseguiu com a sua saúde, com o seu trabalho? Me diz aqui nos comentários. O que ocupa o primeiro lugar na sua vida? É o seu trabalho? É o dinheiro? Ou é Deus? A sua fidelidade tem se mostrado nas pequenas escolhas do dia a dia? Responda aí nos comentários com uma palavra: Deus é o meu Senhor. Somente isso. Deus é o meu Senhor. Assim, a sua resposta já será uma pequena profissão de fé. Que hoje o Espírito Santo nos ajude a buscar servir somente a Deus, a viver com coerência, a não sermos seduzidos pela ganância ou pela mentira. Que possamos ser fiéis no pouco que Deus nos dá para viver, para que Deus também confie a nós coisas ainda maiores. Que não esqueçamos: o dinheiro, os bens são necessários e importantes para a gente viver, mas que eles nunca ocupem o lugar de Deus, o lugar por excelência de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Meu irmão e minha irmã em Jesus Cristo, chegamos ao final de mais um momento de leitura, escuta e reflexão da Palavra de Deus. Se gostou, peço humildemente que se inscreva em nosso canal, clicando aqui abaixo no ícone escrito inscreva-se, já ativa o sininho da notificação, e você que já é inscrito, deixa o seu like, o seu joinha, o seu comentário e compartilhe esse momento com mais alguém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, desça sobre você e sobre toda a sua família a bênção do Deus misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até logo mais às 15 horas com o texto da Divina Misericórdia e depois até amanhã com o nosso próximo vídeo de leitura, escuta e reflexão da Palavra de Deus.